Gente, boa noite. Eu sou a Letícia, sou pesquisadora do Lab Cidade, que é um laboratório da FAO, que tem duas pesquisas lá dentro, dois projetos de pesquisa. Um deles é o Observatório Observa-SP, que trabalha com pesquisas de política pública, e uma parte da pesquisa olha para espaços públicos, essa disputa que vem acontecendo nos espaços públicos, e por isso que a gente tem essa interseção com o Parque Augusta. Eu sou doutoranda da FAO também, uma pesquisa que não tem a ver diretamente com parques, mas tem a ver com a disputa do espaço público. Então, também me identifico muito com essa luta. Eu tinha preparado uma fala num sentido e eu vim para cá pensando que não era muito aquilo e comecei a mudar e fiz anotações no celular, na verdade, para conversar um pouco com vocês. Também não sei se eu vou chegar nesses 20 minutos, 30 minutos, mas são questões que eu queria colocar do que a gente vem pensando no Lab Cidade e de coisas que eu venho pensando na minha pesquisa também. Com essa proposta do Dória, que ele tem colocado que ele chama de desestatização, né, privatização da cidade, de bens e serviços públicos, colocou os espaços públicos no centro desse debate, no centro dessa disputa do que a gente vem discutindo na cidade, e que, na verdade, eu acho que talvez seja um efeito colateral positivo dessa investida, que é horrível, da prefeitura, mas a gente realmente sentar e poder conversar sobre esses espaços. Sentar e conversar sobre o uso dos espaços públicos em São Paulo. E o próprio resgate desses espaços, que vem acontecendo há algum tempo em São Paulo, e que vem desde antes da gestão do Haddad, e que se intensificou na gestão do Haddad, criou uma sensação desse não no meu quintal, que é um sentimento que se revela em alguns momentos nas disputas da cidade, num, abre aspas, tudo bem usar a rua, mas desde que não atrapalhe o meu sossego. E essa questão, essa disputa, ela aparece muito forte na Roosevelt, né, e no Pôr do Sol, que é uma praça que eu tenho também incidido, eu sou conselheira do Pôr do Sol. O embate intenso entre os proprietários dos imóveis do entorno e as pessoas que têm usado esses espaços em diversos horários do dia, da noite, numa apropriação muito rica da cidade, apesar que entra nessa disputa, nessa briga. E o caso do Parque Augusta, na verdade, ele é um tanto diferente, em algum sentido, mas eu acho que precisa de atenção para que ele não entre na mesma chave. E na mesma chave do não no meu quintal, no sentido de talvez só no meu quintal. Eu vou tentar explicar um pouco isso. O Parque Augusta está numa área extremamente bem localizada da cidade, onde há escassez de áreas verdes e, principalmente, escassez de terrenos vagos para o mercado imobiliário. Ao mesmo tempo, essa é uma área da cidade que é o centro de São Paulo, ela vem sendo resgatada por esses mesmos agentes imobiliários como um local interessante para esse mercado consumidor novo, que é ligado a um estilo de vida contemporâneo de morar no centro, andar a pé, usar bicicleta. A gente vê muito em propagandas desse mercado imobiliário o uso da imagem da bicicleta muito forte aqui no centro de São Paulo. E nesse debate que está posto, nessas disputas do espaço público, na disputa pelo centro, o Parque Augusta ele tem se colocado como uma peça importante. E eu acredito que é uma peça importante, não somente pela disputa por áreas realmente verdes, 100% pública, mas também, e especialmente, pela disputa por formas alternativas de gestão desses espaços. De pensar a cidade fora da dicotomia, né, ou é pelo Estado, ou é pelo mercado, ou é uma PPP, que é uma empresa com fins lucrativos que vai gerir esse espaço. Mas, efetivamente, propõe, no meu ponto de vista, pensar formas alternativas, pensar a cidade, a parte da sociedade civil, em outros jeitos de pensar a cidade. Não só você pensar em organizações sociais que vão ter um CNPJ para cuidar daquele espaço, mas pensar no futuro dessas gestões.
E eu acho que essas questões, essas duas questões, a disputa pelos espaços públicos realmente verde e a disputa por gestões que saem dessa caixinha, que são históricas na sociedade, essas questões elas não podem se perder. São as questões que eu acho fundamentais dessas lutas. E é uma resistência que vocês mesmos, vocês estão no Parque Augusta, vocês sabem, é árdua, mas, do meu ponto de vista, fundamental. E uma questão que eu acho que tem a ver com isso, que não dá para a gente esquecer que o Parque Augusta ele faz parte de um sistema maior. Não só um sistema maior de áreas verdes de São Paulo, então uma rede de áreas verdes, a rede Novos Parques, é um monte de áreas verdes que a gente tem que pensar sistemicamente, mas também faz parte da cidade como um todo. Dessa cidade que é muito ampla, muito desigual e muito injusta. E nesse sentido que eu acho que a luta ela não deve ser levada a qualquer preço e às custas do restante da cidade. Então ela precisa ter em mente que o parque está nessa cidade e que essa cidade faz parte da disputa do parque porque ele está nela. Então a disputa, isso tem a ver com o que o Guto falou agora na abertura, a disputa sobre o preço do terreno. Ele não pode se encerrar dentro da opção de permuta. Então ele precisa se manter como uma disputa dentro desse debate do Parque Augusta, porque terra ela não é dinheiro vivo, mas é quase. Ela é um ativo importante, ela é um ativo finito. Se você vende a terra, liquida a terra para ter dinheiro ou liquida para trocar uma área pela outra, você, no final da linha, não tem mais terra. E essa liquidez de ativos de terra, né, eles têm aparecido como um eixo central do plano do Dória, de vender as terras públicas, porque, supostamente, a gestão pública não teria condição ou vocação para cuidar dessas áreas, a priori, sem discutir quais são essas áreas, como que elas estão na cidade, qual a função dela na cidade. É a desapropriação, é a desestatização pela desestatização, privatizar por privatizar. E eu queria, na verdade, fechar falando que eu conheço pouco do OPA, não sei como é que vocês têm se chamado, organismo, movimento, o que seja. Ou mesmo conheço pouco da disputa do Augusta 100% Verde, mas o pouco que eu conheço, em todas essas chaves que eu coloco, na verdade, eu vejo muito esse movimento se inserindo nisso e é muito inspirador por isso, olhar para esse jeito de olhar a cidade a partir de uma outra perspectiva que sai um pouco dessa caixinha que a gente está tão acostumado a viver em São Paulo.